Então, o que é a guerra cognitiva? Tu cria a ideia, Robertinho, assim, tu cria alguns discursos de forma subliminar e tu vende aquilo para o grande público. Eu vou dar um exemplo que o Dr. Rodolfo trouxe. A cada período lá de 45 dias, 2 meses, o MI6, que é o Serviço Secreto Britânico externo, Serviço Secreto Britânico para fora da Grã-Bretanha, né, que interno é o MI5, fora é o M6. Ele faz reuniões com a Reuters, com a BBC, com o pessoal de edição, e eles vendem algumas notícias. Então vou dar 2 exemplos para vocês, 2 matérias que saíram na Inglaterra, que é diretamente focada aqui no Brasil. Uma era um general inglês falando da questão das queimadas da Amazônia, o quanto aquilo era um problema de segurança nacional para a Inglaterra. Queimadas da Amazônia. No Brasil é problema de segurança nacional nosso, inglês. Então tu já cria uma situação assim para o público deles. Nossa, então quer dizer que as queimadas lá no Brasil é um problema nosso. Nós de alguma forma, né, começa a criar no inconsciente coletivo, nós vamos ter que intervir em algum momento. Depois de um tempo, sai também na mídia inglesa um questionamento da seguinte forma: para que serve o exército brasileiro? O Brasil não precisa de exército. O Brasil entrou na guerra só na Segunda Guerra Mundial. Para que o Brasil tem exército? O que o Brasil gasta com o exército? Isso falado na Inglaterra. Então já começa a criar uma situação de animosidade, de desprestígio, entendeu? Contra o Brasil. Isso aí é guerra cognitiva. Vai criando esse vocabulário, né, para afligir uma determinada nação, e depois começa os atores políticos começam a atuar com mais tranquilidade, porque o caminho já está asfaltado. Mas o primeiro que é designado é o objetivo. Você cria um objetivo e depois vai em criando... cima desse objetivo vai criando todas as estratégias em volta. Tu quer ver um exemplo? O próprio exemplo do Irã. E num caso desse, o objetivo qual é? Cara, o Brasil, eu acho que pós-Irã, o Brasil é a bola da vez. Eu tenho essa percepção. Talvez não seja um ataque frontal como foi feito no Irã, porque o Irã tem uma outra estrutura, né, social, outra estrutura governamental. Mas o Brasil tem muita riqueza. A gente tem a maior reserva de água doce do mundo. A gente acabou de descobrir no litoral da região norte uma grande reserva de petróleo. Então tem coisas aqui no Brasil muito interessantes, muito importantes. E todo o foco sempre é econômico. Isso a guerra, o homem sempre fez guerra assim. O Alexandre o Grande, quando ele foi até a Pérsia, saindo lá da Macedônia, ele levou a tropa dele em busca de recursos para a nação dele, né? Tanto é que cada soldado, a cada vila ou cidade derrubada, o soldado ia ter o espólio de guerra. É recursos, é ouro, é prata, terras cultiváveis, né? Os romanos, por exemplo, após determinada campanha, o centurião romano recebia lá uma gleba de terra para ele cultivar. Toda guerra é recurso. Toda guerra é recurso. Não existe guerra religiosa. Não, a religião sempre vai ser, pelo menos assim, na idade moderna nossa agora, a religião é o tempero da guerra. Ela não é o foco da guerra. O foco, hoje em dia, ou sei lá, no século XIX, XVIII, da Revolução Industrial para cá, é o foco econômico. Nós temos terras cultiváveis, quase nenhum lugar tem como nós temos água doce, nós temos petróleo, nós temos uma certa reserva de terras raras, não gigante como a China, por exemplo, mas temos, entendeu? Então tudo isso abre a cobiça de grandes potências. Só que, diferente dos outros, extremamente frágil, né? O Brasil não tem... extremamente frágil, inclusive nessa guerra cognitiva. Então as pessoas têm que ter noção do que é, do que se trata e como combatê-la, né? Quando a gente fala de soft power, por exemplo, soft power é uma forma de guerra cognitiva. Eu vou dar um exemplo. Estava aqui vendo agora o cartaz, curto um monte Marvel e DC também. Mas vamos lá. No filme Homem de Ferro 1, eles falam do Irã. Não sei se tu lembra. Lembro demais. No Esquadrão Suicida, falam do Irã.
Né? Então sempre tem ali, por exemplo, o Irã como inimigo a ser abatido. Construir um inimigo. Constrói da tua aquela gurizada que há 15 anos viu Homem de Ferro 1, hoje já é adulto e já tá pensando no Irã lá no inconsciente dele. Tá no inconsciente. E o cara hoje ele é mariner lá nos Estados Unidos, ou sei lá, na Inglaterra, ou até aqui no Brasil. O cara, o Irã tá louco. Tá? Cria essa guerra cognitiva. E a guerra cognitiva, ela é constante, é linear, mas tem uns bombardeios pesados, né? Por exemplo, depois desse conflito de 12 dias entre Israel e Irã, que não é uma guerra, é um conflito, né, que derivou de uma outra guerra, mas depois desses 12 dias, houve uma enxurrada de notícia da situação da mulher no Irã, por exemplo. Então só é uma maneira de guerra cognitiva. De repente todo mundo ficou preocupado com as mulheres do Irã. Né? É essa criação que se faz. Então daqui a pouco tu começa a antipatizar com uma nação que tu não conhece absolutamente nada sobre ela, mas tu compra o que estão te vendendo. Sempre, assim, pelo menos o que eu percebo, sempre teve queixas da mulher iraniana, né? A falta de liberdade que no século 70 ali, eles tinham, na década de 70, sim, eles tinham uma liberdade que hoje não tem, por conta da ditadura. Eu não sou um especialista em Irã, mas pelo que eu li, a elite realmente era bem ocidentalizada. Uhum. Né? Mas era uma elite fantoche, né? Porque vamos lembrar que na década de 50 eles derrubam o primeiro-ministro eleito democraticamente. Quem derruba o primeiro-ministro é a CIA e a Inglaterra, né? Que ele caiu na bobagem, pessoal, bobagem entre aspas, para quem não só está ouvindo. Aquela bobagem fazia a mesma coisa que o Getúlio, por exemplo, de nacionalizar o petróleo. Né, o Mohammad Mossadegh, e ele é derrubado, botam o Shah no lugar dele, né, o Shah Reza Pahlavi, e claro, ele se ocidentalizou ao máximo, mas em Teherã, ali na elite. O interior do Irã continua a mesma coisa. Não aconteceu da noite pro dia um monte de mulher de chador. Eu não estou nem defendendo, que sabe que eu não sou religioso, não estou nem defendendo essa situação, não conheço. Eu morei perto do Irã, muito perto, inclusive, mas não pode dizer que eu conheço o Irã. Só que não aconteceu da noite pro dia, todas as mulheres usavam chadoras, já usavam chador antes. Né, na volta, só que não apareciam em foto, né? O que se vendia, o que o regime iraniano vendia, era um país ocidentalizado. Sim. Então isso aí ficou na mente das pessoas que é assim, ocidentalizado.